Salmo 131. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Plena satisfação em Deus. Foi o tema que eu coloquei nesse salmo, lendo, meditando. O salmo foi escrito por Davi. Nós vimos aqui de alguns salmos que não há o registro do autor, mas o 131, é claro que foi Davi que escreveu. E o começo desse salmo nos estranha um pouco, porque ele fala, eu não sou orgulhoso. Quem fala isso parece que está sendo orgulhoso. Ou parece, no mínimo, que ele estava se orgulhando da sua humildade. Ele diz, Senhor, eu não sou orgulhoso, meu coração não é orgulhoso e nem arrogante o meu olhar. Davi foi um homem que Deus tirou das coisas simples e colocou ele nos altos níveis de vitória, humanamente falando. Ele cuidava das ovelhas do pai, ele, até mesmo pela família, ele era desprezado. Quando o profeta foi escolher aquele que ele ia ungir, não chamaram ele, porque a família olhava para Davi com um pouco de desprezo, e Deus o tirou de trás das malhadas. Deus deu a ele vitória contra gigantes, Deus deu a ele fama, Deus deu a ele recursos financeiros, Deus deu a ele a posição de maior escalão de uma nação, Deus colocou ele na posição de rei, e além disso, ele tinha capacidades espirituais tremendas, Deus deu a ele cânticos, ele escreveu 73 dos 150 salmos. Davi tinha tudo para ser alguém feliz com as coisas da terra, mas ele diz, Senhor, eu não procuro coisas grandes, versículo 1, não, nem coisas maravilhosas demais para mim. Davi tinha uma consciência que nós precisamos ter. Davi tinha consciência, só o Senhor satisfaz plenamente o nosso coração. Só Deus, só a intimidade com Deus, só o conhecer a Deus que vai preencher totalmente o nosso coração. Isso não significa que nós não precisamos de pessoas, nós não precisamos de casar, de família. Isso significa que se você colocar expectativa em qualquer homem, ou na igreja, ou no casamento, para você ser feliz, ou no status, na fama, você vai se frustrar. Somente em Deus nós somos plenamente satisfeitos. Nós nascemos e fomos criados para pertencer e desfrutar de intimidade com Deus. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com a paternidade de Deus, com a intimidade. Nele nós somos plenamente satisfeitos. E o Salmo 131 fala isso. Então ele diz, olha, não é orgulhoso o meu coração. Possivelmente Davi está mostrando que ele estava lutando e vencendo a tendência do orgulho. Ele diz, o meu olhar não é arrogante. Ele percebeu que as coisas da terra não preencheriam ele. Há muitas pessoas frustradas por causa de expectativas humanas. Se você colocar em alguém, seja a pessoa mais capaz, você vai se frustrando. E ele diz, eu não estou procurando coisas grandes. Mas a partir do verso 2, ele mostra como que ele conseguiu inclinar o coração dele para se tornar mesmo alguém dependente e satisfeito em Deus. Ele diz em primeiro lugar, no versículo 2, eu fiz calar e sossegar a minha alma. A nossa alma, então, tem desejos. Nossa alma fala da nossa mente, sentimentos. A nossa alma tem anseios, a nossa alma se agita. A nossa alma se preocupa, ela é ansiosa por natureza. E nós não devemos nos conformar com isto. Davi diz, eu fiz calar a minha alma. É uma decisão de falar para nós mesmos. Alma, se aquieta. Alma, descansa. Eu gosto dessa expressão, quando ele diz, eu fiz sossegar a minha alma. Às vezes nós estamos como aquelas aves que nadam nos lagos, né? Os marrecos, os patos, os cisnes. Por fora você olha, parece que a gente está calminho, mas debaixo da água os pés estão agitados e se batendo o tempo todo.
Às vezes nós estamos no culto, na igreja, mas dentro de nós há uma mente agitada, uma alma ansiosa. Davi diz: eu fiz a minha alma se aquietar, porque a minha alma tem que aprender que nada dessa terra, nada de que eu me preocupe vai trazer satisfação. Em segundo lugar, ele fala algo tremendo, ele fala: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, versículo 2. E aí Davi está nos falando que ele aprendeu que Deus é como uma mãe que dá o leite ao seu filho, à sua criança, ao seu neném. Mas Davi mostra que mesmo após ser desmamado, ele permanece no colo de Deus. Ele mostra que ele não estava na presença de Deus, na comunhão com Deus, por causa do leite apenas. Ele diz, como uma criança desmamada, ele diz: eu me aquieto ali nos braços de sua mãe. Algumas vezes na Bíblia Deus compara a comunhão dele conosco com uma mãe, porque Deus, ele é pai, mas ele tem um amor intenso como de uma mãe. Ele tem essa capacidade. Davi está dizendo que a alma dele, como aquela criança que acabou de mamar, mas permanece no colo da mãe, porque o colo traz segurança, proteção, afetividade. E amados, uma criança desmamada, nada desse mundo tem valor para ela maior do que estar no colo da mãe. Nós precisamos ter essa experiência, quando nós podemos desfrutar do colo de Deus e nada mais roubar a nossa atenção, atrair-nos e distrair-nos e também achar que as outras coisas vão nos satisfazer. O que satisfaz uma criança, um bebê? O colo da mãe, o leite da mãe, o abraço da mãe, a voz da mãe, o bater do coração da mãe. A criança percebe isso. Sobretudo, penso eu que uma das coisas mais fortes que a criança percebe é o cheiro da mãe. O olfato é um dos sentidos mais importantes que nós temos e às vezes a gente nem percebe. Você pode ver algo que vai mexer com a gente. Talvez se a gente colocasse um data show com alguma imagem muito bonita nessa manhã, ia mexer um pouco conosco. Mas se quebrasse aqui dentro um vaso com muito perfume, esse perfume ia inundar todos nós, as nossas percepções iam sentir. Amado Deus, a presença de Deus é como esse perfume que inunda a nossa alma, que inunda o nosso coração, esse cheiro da presença de Deus. A Bíblia fala sobre o bom perfume de Cristo. Quando você aspira aquele bom perfume, cheiro traz a gente memórias maravilhosas, o cheiro ativa a nossa memória mais do que os outros sentidos, nos faz lembrar da infância, de momentos, de lugares. Deus é esta mãe que quer nos acolher. E em terceiro e último lugar, o Salmo 131 nos mostra que para a gente poder se satisfazer no Senhor, nós precisamos praticar o que está no versículo 3, espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quem realmente aprende a descansar a alma, aprende a amar a Deus pelo seu colo, pela sua presença, pela sua intimidade, ele vai aprender a esperar no Senhor. É isso que nos faz satisfeitos. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, confiantes em Deus, nós vamos esperar, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos nos preocupar, nós não vamos viver debaixo da ansiedade. Hoje nós vivemos uma batalha espiritual contra a ansiedade, toda a população, e não é algo do Brasil apenas. As nações hoje, nós estamos vivendo o tempo do acelerar do relógio. A Bíblia fala que Deus, ele teve que abreviar os tempos para que ninguém se perdesse. Nós cremos que os tempos estão sendo abreviados. Então nós vivemos pressionados pela ansiedade, pressionados por uma cultura que nos impõe que temos que ser perfeitos. Temos informações quaisquer pela tecnologia, nós temos acesso como cursos como ser mãe, pai, filho, como cuidar da saúde, e isso gera em nós uma pressão que a gente acha que a gente tem que ser perfeito, e a gente não consegue e vai se sentindo culpado. O nosso irmão Davi está dizendo: eu não busco coisas demais grandes desse mundo, eu quero aprender a andar com Deus, a descansar nele e a esperar nele, a confiar nele. Ele cuida do meu presente, ele cuidou de mim quando eu era ainda substância informe. Ele cuidará do nosso futuro. Isso nos faz esperar no Senhor. Espere no Senhor.
Espere nele, confie nele, e o mais ele fará. Vamos orar? Senhor Jesus, nos abençoe. Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que não é para alimentar o ego nem a mente, mas a tua palavra é para transformar a mente, alimentar o espírito, curar a nossa alma e separá-la do espírito através do discernimento que a palavra nos traz. Nós oramos nessa manhã que o Senhor nos dê a experiência de viver o Salmo 131, que o Senhor nos conduza hoje a este lugar onde a gente ouve a tua voz, percebe o teu perfume, descansa nos teus braços, busca o Senhor não apenas para nos amamentar do leite da tua palavra, do leite das experiências gloriosas que o Senhor nos dá, mas que nós possamos ter satisfação de estar no teu colo, de te adorar, de descansar, de esperar no Senhor. Renova a nossa fé nessa manhã e abençoe os nossos novos irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, que já caminham com o Senhor e hoje vão selar a aliança publicamente através do batismo. Te louvamos em nome de Jesus.